Olá, gente, bom dia. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, que Deus abençoe esse nosso dia. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra sobre dor, sobre luto, sobre choro, sobre sofrimento, porque eu tenho certeza que você ou está passando ou conhece alguém muito próximo que esteja passando por essas dores. E todos nós, né, unidos como família, como irmãos que somos, sentimos também as dores dos nossos irmãos. Então, que hoje nós possamos tirar esse dia mesmo para trazer um momento de oração por todas as vidas, né, que estão sofrendo um luto, ou uma perca de emprego, ou com as dores dessa doença, que a gente venha mesmo se juntar em oração para que o Espírito Santo, que é o Consolador, alcance cada coração. E quando eu estava em oração hoje pela manhã, e a gente sente mesmo o choro, né, a terra gemendo, e eu pedi, Senhor, me dá uma palavra sobre choro, sobre dor, sobre luto. E eu fui ver na Bíblia que Jesus chorou por 3 vezes na Bíblia. 3 vezes Jesus, como um homem aqui na terra, ele chorou. E isso nos traz o consolo de que sim, nós podemos chorar. Nós temos a liberdade de chorar. Que muitas das vezes a gente quer dar uma palavra para quem está em sofrimento ou em luto e fala, não, não chora, levanta a cabeça, não chora. E não, nós temos a liberdade de chorar. Nós podemos chorar. Jesus chorou, então nós podemos sim chorar. Mas nós sabemos que no nosso choro a gente tem um ombro amigo e fiel. Deus manda o Espírito Santo, Deus manda anjos para enxugar as nossas lágrimas. Em Mateus capítulo 5, no versículo 4, diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, bem-aventurados são os que choram, os que realmente entendem a sua pequenez, entendem sua fragilidade como seres humanos, entendem que no mundo teremos aflições, mas nós choramos, mas temos a certeza que seremos consolados. E as 3 vezes na Bíblia que Jesus chorou foi diante da morte. Jesus chorou diante da morte do seu melhor amigo Lázaro. Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus chorou com a perca, com esse sentimento de perca de alguém que ama. Jesus também chorou diante do pecado da cidade, né, que ele chegou em Jerusalém. Ele chorou diante do pecado. E o que o pecado traz? A morte. Então ele chorou diante da morte vinda pelo pecado. E Jesus chorou quando estava vindo, né, o dia da crucificação, que era diante da morte dele por nós. Ele chorou diante da morte, mas ele venceu a morte. Ele trouxe, né? Ele chorou diante da morte de Lázaro, mas ressuscitou Lázaro. Ele chorou diante do pecado, mas ele deu sua vida por nós. E ele chorou diante da cruz e ele foi ressuscitado para a glória de Deus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por nós. E todos nós que amamos o Senhor, que entregamos a nossa vida para Ele, temos a certeza da vida em abundância, da vida eterna, que a morte não é o fim para nós, mas o começo de uma jornada eterna, porque ele venceu a morte. Do mesmo jeito que ele ressuscitou Lázaro, do mesmo jeito que ele nos deu a vida diante do pecado, e do mesmo jeito que ele foi ressuscitado, nós temos a certeza de que nós também passaremos pela morte e passaremos pela ressuscitação em corpo de glória com ele. E isso é maravilhoso. Nós não estamos mesmos preparados para suportar esse processo de morte de maneira
natural. Por isso ele chorou e por isso nós temos essa liberdade sim de chorar, de termos nosso momento mesmo de dor, de separação dos corpos, mas devemos saber que bem-aventurados que choram, que serão consolados. Devemos saber que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Devemos saber que chegará o dia em que com ele, em glória, ele enxugará todas as nossas lágrimas para sempre. Então devemos saber que podemos chorar, mas temos a certeza que a morte não é o fim. Temos a certeza que tudo isso que nós estamos passando, que o mundo está passando, que o Brasil está passando, não é para sempre. É um momento passageiro, onde todos aqueles que aguentarem firme, confiando em Deus, serão consolados, terão vitória. A morte não é o fim para aqueles que temem a Deus, para aqueles que receberam a vida, aqueles que receberam a vida eterna. Então, que possamos ser um ombro amigo para aqueles que estão sofrendo nesse momento, que possamos ser aquele abraço apertado na vida daqueles que perderam alguém, que a gente entenda o sofrimento do próximo, que a gente possa fazer alguma coisa para acalentar esses que estão sofrendo, seja doações, seja apoio, seja oração, seja palavra, seja um lenço para enxugar algumas lágrimas, mas que a gente não venha passar desapercebido. Vamos chorar com os que choram e vamos sorrir juntos daqui a pouquinho, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Que a gente possa já ouvir rumores, né? Que a gente já possa ouvir a voz do Senhor, que a gente possa ouvir os anjos, né? Vindo em direção ao nosso favor, mudando todo o cenário, trazendo vida sobre cada família, sobre todos nós. Isso tudo vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória juntos, porque Ele venceu por nós, porque o sangue de Jesus está sobre nós e Ele nos deu vida. Amém? Que Deus nos abençoe, que o amor do Pai nos envolva, que as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, nos fortalecendo, nos direcionando e enxugando as lágrimas daqueles que estão sofrendo por algum motivo nesse momento. Amém? Que Deus nos abençoe.